Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, sempre com as principais notícias do Brasil e do mundo. Dia 24 de fevereiro de 2026, dia do julgamento dos mandantes da morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Daqui a pouco vamos falar sobre esse julgamento. Irmãos Brazão e mais 3 pessoas no banco dos réus no Supremo Tribunal Federal. Então, esse é um dos temas centrais aqui do ICL Urgente. Tem muito mais. E com a gente, na atualização das notícias, a Laura Couto. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E também, claro, pelos nossos canais parceiros. Aproveita que você está aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e comenta aqui no chat de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. É isso, eu queria fazer esse chamado para você deixar o like. Você que está nos acompanhando, é importante você deixar o like na transmissão. Quanto mais like, mais relevância tem a nossa transmissão depois, né? Depois que ela tem a transmissão ao vivo, o vídeo permanece na rede. Aliás, a gente sabe que muita gente também nos acompanha durante a noite, até na madrugada do dia seguinte, para ter esse resumo de notícias. Deixa o like e se inscreve também no canal, no ICL Notícias. Boa tarde para você que mora nesse país em que a história dos réus da Marielle se cruza com uma outra notícia que nós vamos trazer aqui hoje. Os penduricalhos, aquele pagamento extra fora da lei que é feito para muita gente na elite do funcionalismo público. Penduricalho e morte de Marielle. O que uma coisa tem a ver com a outra? Daqui a pouco nós vamos mostrar que tem réu do crime da Marielle recebendo dinheiro alto e fora do teto constitucional. Já já trazemos detalhes sobre isso. Vamos começar por uma pauta aqui que interessa para todo trabalhador e toda trabalhadora brasileira. O deputado Paulo Aze, do Partido União Brasil, foi escolhido pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, para assumir a relatoria da proposta de emenda constitucional que acaba com a escala 6x1. Você sabe, né? Boa parte dos trabalhadores brasileiros trabalha nesse regime. Folga só uma vez por semana. Folgam, né? Só uma vez por semana, principalmente o pessoal do comércio, dos serviços. Aquela conquista da classe trabalhadora do século XX de trabalhar 5 e folgar 2 dias. Isso não vale para a imensa maioria dos trabalhadores na área de serviço e do comércio do Brasil. Então, essa pauta é considerada a principal aposta do governo Lula neste semestre de 2026. O Paulo Aze, esse deputado, ele já presidiu a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e ele integra uma ala considerada mais moderada do União Brasil. Isso quer dizer, ele é de direita, mas não é de extrema direita, tem alguma negociação, esse que é o perfil do deputado. A escolha é vista como uma tentativa de equilibrar a condução de um tema tão delicado, já que os empresários estão numa campanha vergonhosa para impedir que se acabe com a escala 6x1. Bom, o deputado vai ter como tarefa conduzir os debates entre a sociedade civil, os parlamentares, os trabalhadores, poder executivo, levando em conta 2 propostas que já tramitam lá no Congresso Nacional. Uma delas é de autoria da deputada Érica Hilton, que teve o grande mérito de vocalizar, de trazer essa proposta, de fazer isso rodar nos debates, nas redes, no Congresso, quando muita gente... não vai dar certo, isso aí não vai dar. Melhor não entrar nessa, porque o empresariado não vai deixar. E a Érica Hilton insistiu. Por isso que muita gente, assim, quando diz, não, é uma deputada que vem com a pauta identitária. Gente, ela vem com todas as pautas que ela quiser e tem esse mérito de trazer esse debate que interessa a todas e todos que trabalham no Brasil. Então, de um lado, a proposta da Érica Hilton, que prevê o fim da escala 6x1 e também a redução da jornada de trabalho, de 44 horas para 36 horas semanais, que muitos países desenvolvidos já adotam. Menos tempo no trabalho e mais tempo para o lazer. A outra proposta foi apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. A Érica é do PSOL, né? E o Reginaldo é do PT de Minas. Também propõe a diminuição da carga semanal de 44 para 36 horas. Então são 2 propostas que caminham em paralelo, ou seja, fim da escala 6x1. Mas não adianta só acabar com a escala 6x1 e manter 44 horas semanais, senão a turma vai ter que trabalhar
mais nos 5 dias, certo? Vai ter que trabalhar 10 horas para compensar, para fazer. Aí tem que fazer as contas aí, até mais. Então tem que reduzir a jornada de trabalho semanal também. Bom, tudo isso ainda vai ser transformado num parecer na CCJ e depois que passar pela CCJ é que vai para o plenário da Câmara dos Deputados. A direita contra o povo. Eu te mostrei aí que tem 2 deputados da esquerda que encamparam essa proposta do fim da escala 6x1 e o governo Lula também. Mas tem partidos de direita falando oficialmente em combater, em impedir a redução da jornada de trabalho. Eu estou falando do presidente do Partido Liberal, que está aqui na tela, Valdemar Costa Neto, e também do Antônio Rueda. Esse é o Valdemar, ó, ali do lado da Michelle e tal. E o outro é o Antônio Rueda, presidente do União Brasil. Os dois assumiram, numa reunião com empresários, claro, que são contra e vão fazer de tudo para impedir que se reduza a jornada de trabalho no Brasil. Laura tem outros detalhes sobre essa confissão pública, né, Laura, que os dois fizeram num encontro com os empresários em São Paulo. Rodrigo, 2 dos maiores partidos do Congresso declararam uma guerra à população trabalhadora, né? Isso que significa. O Valdemar Costa Neto e o Antônio Rueda, eles estiveram presentes em um jantar com empresários promovido pelo Grupo Esfera. Sabe onde, Rodrigo? Na Faria Lima. Segundo os presidentes dos partidos, a estratégia é tentar segurar essa tramitação ainda na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, evitando que o texto chegue ao plenário da Casa. Ou seja, a ideia é empurrar com a barriga a proposta, até porque eles sabem que nenhum deputado e nenhum senador ousaria votar contra a proposta do fim da escala 6x1. Por último, nem precisa dizer aqui que as falas do Valdemar Costa Neto e do Antônio Rueda foram aplaudidas pelos empresários que estavam presentes no evento, né, Rodrigo? Laura, esse Grupo Esfera é organizado por um empresário conhecido e que faz esse tipo de encontro. Políticos batendo papo com a turma do mercado, com empresários, para fazer o famoso lobby, para articular as pautas que interessam aos empresários. Além desse Grupo Esfera, quem se lançou de cabeça nessa campanha é o jornal Folha de São Paulo, com uma matéria vergonhosa no último fim de semana, tentando dizer que o brasileiro trabalha menos do que seria a média internacional. E aí eles pegam, quem é que trabalha mais do que brasileiro? Gente que é explorada em países como o Sudão, Sudão do Sul e outros. Então a Folha de São Paulo... Os países desenvolvidos e mesmo a maioria dos países latino-americanos trabalham menos que o brasileiro. Mas a Folha fez um cálculo sacana com o trabalhador e lançou essa manchete numa campanha para tentar dizer: vocês trabalham é pouco, queremos que vocês trabalhem mais. É uma campanha organizada pelos empresários, por Grupo Esfera, com apoio de partidos da direita e da mídia. O dono da Folha é dono daquela maquininha de pagamento. Então ele não trabalha, fica só girando dinheiro na maquininha. Sabe aquela maquininha amarela que você usa às vezes para comprar, fazer compra na rua? Quem é o dono disso? É o dono da Folha de São Paulo e do UOL, Luiz Frias. Então ele está nem aí se você trabalha muito ou pouco, porque o dinheiro dele vai entrando, ó, a maquininha vai girando e vai caindo dinheiro na conta dele. Essa é a turma que quer que você trabalhe mais ainda. Bom, mas esse não foi o único assunto no jantar ao qual compareceram o Valdemar e o Rueda. O Valdemar também falou com os empresários e fez questão de impulsionar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Na reunião, o presidente do PL tentou colar a ideia de que Flávio é um bolsonarista moderado e disse que o senador vai fazer um governo melhor do que o pai dele. Bom, não é difícil, mas só que não vai existir esse governo. Mas vamos ver o que falou o Valdemar Costa Neto. Abre aspas. Quando a gente vê as atitudes do Bolsonaro, o trabalho do Bolsonaro, Jair, né? A gente via que ele tinha uns destemperos que o Flávio não tem. O Flávio é muito equilibrado, preparado, tem carisma e tem tudo para fazer um governo melhor que o pai. Precisa combinar com a população brasileira. Mas o Flávio não tem os destemperos do pai, ele também não tem a moral que o pai tinha com setores da extrema-direita. A gente percebe que tem mais gente fugindo do que tentando se aproximar nesse momento do pré-candidato Flávio Bolsonaro, que vai bem nas pesquisas, hein? Eu não quero passar a impressão aqui de que ele está naufragando, não. Ele está bem nas pesquisas, mas junto aos setores da elite brasileira, a turma está desconfiada ainda dele, né? Nos últimos dias, o senador tentou trazer Paulo Guedes e Roberto Campos Neto para integrarem a equipe econômica da campanha do Flávio Bolsonaro. A ideia era repetir o que o pai fez, lembram?
o Paulo Guedes foi indicado como posto Piranga. Pergunta lá para ele que vai falar de economia. O Flávio tentou repetir a dose e o Paulo Guedes falou, não quero, não vou. Né? Nenhum dos dois topou. Nem o Paulo Guedes, que foi um ministro da Fazenda medíocre, entregou Brasil andando para trás. E Roberto Campos Neto, que foi presidente do Banco Central, e ainda vai ter que se explicar, talvez, sobre operações aí do Banco Master. Então, nenhum dos dois topou ir para a equipe econômica, por assim dizer, do Flávio Bolsonaro. Bom, como se não bastasse ser ignorado por esses dois nomes fortes aí do mundo econômico, o Flávio Bolsonaro está tendo dificuldades para montar a equipe de marqueteiros, né? Ele quer roubar gente de uma equipe que já está montada. Que história é essa, Laura? De quem que o Flávio quer roubar o marqueteiro mesmo? Rodrigo Flávio aparentemente está atirando para vários lados, né? E um desses tiros pegou no Ronaldo Caiado, que atualmente é o governador de Goiás. Segundo a apuração do Lauro Jardim no Globo, o Flávio Bolsonaro está em busca de um marqueteiro, como você comentou, para a campanha presidencial e já teve uma primeira conversa com o Paulo Vasconcelos. Só que o problema é justamente esse. Atualmente ele está trabalhando na campanha do Ronaldo Caiado, Rodrigo. E o problema também é que Vasconcelos já acenou que vai ficar com o Caiado até o final, isso se o governador for, de fato, o candidato do PSD à presidência da República. A questão agora é o timing, Rodrigo. Se o Kassab demorar muito para escolher o presidenciável do partido dele, o Flávio vai acabar perdendo o marqueteiro número 1, no caso aí o Pedro Vasconcelos. Não vai faltar gente aí disposta a entregar os seus conhecimentos de comunicação para ajudar o Flávio Bolsonaro. E no último caso, eles buscam alguém lá da turma de Bannon ou da Argentina, do Milei. Na outra campanha, foram buscar agente de comunicação na Argentina, né? Não sei onde que eles vão buscar dessa vez. Ainda na família Bolsonaro, vamos falar do outro irmão agora, o Dudu. Eduardo Bolsonaro não está bem. Olha, não sou eu que estou falando não, tá? Não sou eu que estou falando isso. É a própria esposa do Dudu que postou, né, fez um post nas redes sociais com esse título, tentando surfar nessa onda, porque teve gente falando que o Eduardo não está bem, né? E ela pegou para ela isso e fez um post tentando defender o marido. A publicação de Heloísa Bolsonaro é um desdobramento da briga entre o deputado Nicolas Ferreira e o filho 03. Então, esse é o Dudu, essa é a Heloísa, esposa, que fez o post dizendo o Eduardo não está bem. Vamos lembrar, no fim de semana, o Nicolas Ferreira deu uma entrevista usando esta frase: olha, o Eduardo não está bem. Quis dizer que ele está com problemas psíquicos. Né? Então é guerra dentro da extrema-direita, porque o Nicolas está tentando se afastar dos filhos para ele herdar a bandeira da extrema-direita no Brasil. Mas, Laura, que história é essa da esposa, né, do Dudu, pegar a frase do Nicolas e transformar num post a favor da família Bolsonaro? Explica pra gente, Laura. Rodrigo, foi exatamente isso que aconteceu. Nas redes sociais, a Heloísa Bolsonaro afirmou que o marido Eduardo pode não estar bem mesmo, mas que isso é por conta de uma cobrança e um peso absurdo nas costas, além da dor da saudade que ele sofre. A Heloísa ainda afirmou que o Eduardo não está bem porque ele continua trabalhando todos os dias, de forma voluntária, pelo Brasil que ele acredita. Eu só não sei com o que ele trabalha, Rodrigo, já que ele teve o mandato de deputado cassado na Câmara lá dos Deputados. E no texto, a Heloísa ainda diz que eles estão nos Estados Unidos por obrigação e condiciona a volta ao Brasil à eleição do Flávio Bolsonaro para presidente, Rodrigo. Então, enquanto o Flávio não for eleito, o Eduardo não estará bem. Precisa avisar o Trump lá, então, que não adianta receber o Eduardo, porque ele não está bem. Não sei se ele sabe o que ele fala, o que ele não fala. Agora é a própria esposa dele dizendo: o Eduardo Bolsonaro não está bem. Na legenda desse post que foi feito pela mulher, Heloísa, ela diz que postou e saiu. Postei e saí correndo. E que o marido não sabia da publicação. Aí está querendo também, né, tirar onda. Eles estão, na verdade, procurando surfar, né? É uma técnica de comunicação, né? Você tem um ataque contra você e você transforma aquilo que seria um ataque num instrumento a seu favor. Uma tentativa de vitimização. Dizer assim, olha só, o Eduardo não está bem porque ele trabalha por vocês, porque ele está se sacrificando. É a mesma tática do Jair. Então, nesse momento, você tem várias táticas dentro da família Bolsonaro. O Jair se vitimizando, o Flávio tentando se mostrar moderado e o Dudu mais próximo do pai a essa altura, tentando parecer que é uma vítima com a ajuda até da mulher. Né? Eles vão usando as técnicas que eles aprenderam com o Steve Bannon, com o Olavo de Carvalho
e com os outros aí da extrema-direita. Só que não é só o Nicolas, hein, que está meio bravo com o Dudu Bolsonaro. Olha essa. Todo mundo odeia o Dudu. Não tinha aquela todo mundo odeia o Cris? Todo mundo odeia o Dudu. O pastor Silas Malafaia afirmou ao grupo Metrópolis que a melhor forma do Eduardo Bolsonaro ajudar o irmão na pré-campanha é se ele ficar calado. Isso me fez lembrar a frase do Romário uma vez, que disse que o Pelé calado era um poeta. Só que nesse caso, o Silas Malafaia não disse que o Dudu calado é um poeta. Ele disse que ele tem que ficar calado para ajudar. Vamos colocar aqui as aspas do Silas Malafaia. Olha só, gente, abre aspas. Calado, Eduardo vai ajudar muito mais o irmão Flávio do que abrindo a boca para falar asneira. Eu até imagino a voz dele como um colega nosso que imitou aqui nos bastidores aqui. Vocês conseguem imaginar o Malafaia falando assim, cala a boca para não falar asneira? Eu consigo, né? Ele calado vai ser um belíssimo cabo eleitoral para o irmão. Então, gente, o clima está esquisito, né? Na extrema-direita. Eles têm voto? Tem. Eles têm um presidiário que transfere os votos? Tem, que é o Jair. Tem força para levar a eleição para o segundo turno, para fazer um primeiro turno bem equilibrado? Tem. Mas só que tem uma guerra também danada e eu atribuo isso ao fato de eles estarem olhando já para 2030. Eles estão olhando para 26 para tentar enfraquecer o Lula e tal, mas principalmente, se o Lula ganhar, quem é que vai levantar a bandeira em 2030 e a guerra está dada. Está aí, nos bastidores. E agora publicamente. Bom, Brasília tem uma chapa do Salve-se Quem Puder. O ex-presidente Jair Bolsonaro, de dentro da cadeia, mandou dizer que já escolheu a chapa para o Senado. A chapa vai ser a esposa dele, Michele, e a deputada federal Bia Kicis, ambas do PL, como as candidatas ao Senado pelo DF, né, pelo Distrito Federal. Você sabe que são duas chapas em cada unidade da federação. Duas chapas não, duas vagas, né? Então, cada partido lança 2 nomes. Elas devem disputar votos com o atual governador Ibanez Rocha, que é governador já pela segunda vez, e mandou avisar que vai sair para o Senado. Só que o Bolsonaro deu uma banana para o Ibanez e falou assim, escuta, você vai sair para o Senado, mas eu tenho a minha chapa, Ibanez, que é a Michele e a Bia Kicis. Então, o bolsonarismo já deu um chega para lá no Esperidião a mim em Santa Catarina e falou, não, nós temos chapa pura e com você não queremos conversa. E agora fazem a mesma coisa com o Ibanez Rocha no Distrito Federal. Isso talvez explique porque que muita gente na elite ainda está com dúvidas se vai para o apoio ao Flávio ou não. Porque eles não jogam em grupo, eles jogam só para dentro dos interesses da família e vão abandonando os aliados pelo caminho. Por enquanto, do outro lado, né, então você tem a chapa do PL, você tem o Ibanez, que está prometendo sair candidato sozinho, mesmo que não tenha apoio do Bolsonaro, e você vai ter uma chapa apoiada pelo Lula, que ainda não confirmou quem é que vai estar nessa candidatura ao Senado lá no Distrito Federal. Quando os candidatos forem escolhidos, a gente vai trazer aqui também, evidentemente, a extrema-direita é muito forte lá no Distrito Federal. Vamos sair da política assim, partidária e vamos caminhar para o judiciário. Guerra aos penduricalhos. Toda vez que a gente fala nisso é bom explicar, né? Penduricalhos são aqueles pagamentos extra por fora. Aliás, são assim, oficializados, mas são acima do que o teto constitucional prevê. Então o sujeito recebe auxílio paletó, auxílio escola, auxílio Natal, auxílio isso, auxílio aquilo, e ganha muito acima do que prevê a Constituição e a lei brasileira. O presidente do STF, Edson Fachin, discutiu hoje com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, do Senado, Davi Alcolumbre, a criação de uma regra de transição sobre o pagamento de benefícios salariais no funcionalismo público. É brincadeira, né? O troço é ilegal, mas para acabar com essa ilegalidade tem que ter uma regra de transição, senão o pessoal vai sofrer muito. Tem gente ganhando aí 100 mil, 150 mil por mês. De uma hora para outra vai baixar para 45, vão morrer de fome. Então tem que fazer uma regra de transição. A reunião acontece na véspera do julgamento do plenário do STF sobre os penduricalhos. A Laura também tem outros detalhes
sobre essa pauta. Laura. Rodrigo, além do ministro Edson Fachin e da cúpula do Congresso, os ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino também participaram desse encontro hoje. Os dois são relatores de ações relacionadas aos penduricalhos no STF. E nessa reunião, o Mota e o Alcolumbre sinalizaram que o Congresso não tem tempo para a edição de uma lei que defina o pagamento desses benefícios. Curioso, né, Rodrigo? Porque eles têm tempo para votar tanta coisa, mas vale lembrar que, além de ser um ano de eleições, o Legislativo também tem outras prioridades importantes, como o fim da escala 6x1. A saída, então, foi criar um grupo de trabalho, como você mencionou, no prazo de 60 dias, para formular uma proposta para uma regra de transição sobre os penduricalhos, Rodrigo. O colegiado vai contar com representante dos 3 poderes, do Ministério Público e também do Tribunal de Contas da União, e vai ficar responsável por discutir uma eventual proposta para dar uniformidade a essa questão dos penduricalhos, que são benefícios ilegais, Rodrigo. É isso, obrigado, Laura. Olha, mais cedo o ministro Gilmar Mendes já tinha determinado, é uma outra decisão, além daquela do Dino, que é de algumas semanas atrás, agora o Gilmar Mendes também, hoje, determinou que as verbas de caráter indenizatório, os tais penduricalhos, somente poderão ser pagas a integrantes do Poder Judiciário e do MP quando estiverem previstas em lei aprovada pelo Congresso. Mas precisa o Supremo dizer isso? Se não tiver lei, não pode pagar acima do teto? Precisa, né? Tanto que o Gilmar Mendes está botando no papel isso, para ver se coloca um pouco de ordem nessa bagunça generalizada. Vamos para as atualizações do caso Master. O ministro do STF, André Mendonça, deu 60 dias para que a PF entregue um relatório completo sobre o banco de Daniel Vorcaro. Mendonça também quer que a PF aponte quais são as autoridades com foro privilegiado que estão envolvidas no esquema. O ministro vai definir se a investigação permanece no STF, você sabe, se tiver deputado, senador ou governador envolvido, só quem julga é o STF. Então ele tem que saber quantos são, quais são, para tomar uma decisão, se permanece na corte ou se ele vai mandar tudo para a primeira instância, o que é improvável, por vários motivos, entre eles esse desmembramento, né, dividir em vários pedaços, deixa um pedaço no Supremo, outro pedaço manda para o Rio, outro pedaço vai para o Amapá, isso tudo poderia gerar nulidades, né? Alegação de nulidade no processo. Também aumenta o risco de vazamento das informações, que isso se espalharia por todo o Brasil, e um atraso no próprio andamento das investigações. O mais provável é que isso tudo se mantenha realmente no Supremo Tribunal Federal. Pessoal, mas como a gente anunciou aqui no começo do programa, com 8 anos de atraso, começou hoje o julgamento dos acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco, do PSOL, no Rio de Janeiro, e o motorista dela, Anderson Gomes. O crime aconteceu na noite do dia 14 de março de 2018. Nesse momento, ocorre a sessão na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A gente tem imagens. Quem fala agora é o advogado de Domingos Brazão. Só me confirma se essa imagem é ao vivo. É desse momento mesmo, pessoal? É ao vivo. Então, Márcio Martagão Gesteira Palma. Ah, tá escrito ao vivo aqui, né? Exatamente. Ele é que está falando, é o advogado de um dos 2 irmãos. Você sabe que são 2 irmãos Brazão acusados de serem os principais mandantes do crime. O advogado dele se pronuncia. Vamos ouvir só um trechinho, depois a gente volta aqui rapidinho. Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, específica no tema de grilagem, e o presidente daquela investigação diz sobre o crivo do contraditório perante esta Corte de Justiça que Domingos Brazão jamais foi sequer citado como eventual grileiro de Arias. Fez a defesa. Pegamos até um trecho em que ele nega que o Domingos Brazão seja grileiro, né? Porque a acusação é de que Domingos Brazão e o irmão teriam se confrontado com a Marielle porque a Marielle denunciava os esquemas de grilagem de terra em áreas comandadas pela milícia no Rio de Janeiro. Mas vamos relembrar quem são então os réus que estão sendo julgados hoje? Vamos colocar aqui na tela uma arte, um quadro preparado pela nossa equipe para você relembrar. Então, um deles é o Domingos Brazão, cujo advogado falava nesse instante, nós pegamos ao vivo, ex-conselheiro do Tribunal de Contas. O irmão dele, Chiquinho Brazão, ex-deputado federal. Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia do Rio de Janeiro, que inclusive aparecia do lado da família, dizendo que ia resolver tudo, e depois foi denunciado por acobertar o crime. Ronald Paulo de Alves, que é um PM, e o Robson Calixto Fonseca, um ex-assessor do TCE, teriam tido ali alguma função auxiliar, né, durante o planejamento do crime. Os 5 negam a participação no crime. A PGR pediu
condenação de todos os acusados. A Laura tem mais informações sobre esse julgamento. Laura. Rodrigo, a PGR também pediu indenização por danos morais para a assessora Fernanda Chaves, que estava no carro junto com a Marielle no momento do crime. Também pediu para os pais da Marielle, para a filha e para a viúva da vereadora e também para o filho e para a viúva do Anderson Gomes, o motorista. Segundo a Procuradoria, os irmãos Domingo e Chiquinho Brazão integravam uma organização criminosa com atuação na zona oeste do Rio de Janeiro, que era ligada a milícias e também grilagem de terras. E incomodados com essa atuação da Marielle contra a atividade ilegal, os irmãos teriam mandado matar a vereadora. Hoje à tarde, o advogado do ex-deputado Chiquinho Brazão, irmão do Domingos que a gente viu agora, ele negou que houvesse divergências políticas entre a Marielle Franco e o Chiquinho Brazão e ainda disse o seguinte: quem no Rio de Janeiro faz política e nunca pediu voto para traficante ou miliciano, que atire a primeira pedra. Rodrigo. Quem nunca pediu voto para miliciano no Rio de Janeiro, que atire a primeira pedra. Essa é uma resposta que o Flávio Bolsonaro talvez possa dar, porque ele defendeu o miliciano em plenário da Assembleia Legislativa. O Flávio, candidato a presidente, é um defensor público de milicianos, por isso que a ligação entre a família e esse crime aqui foi estabelecida tantas vezes, né? É isso. Bom, na leitura do relatório, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que Marielle era o mais ativo símbolo da resistência aos interesses econômicos que atuavam no Rio. Vamos conferir um trecho da fala do Alexandre de Moraes. Em razão de sua atuação, Marielle se tornou, em síntese, a principal opositora e o mais ativo símbolo da resistência aos interesses econômicos dos irmãos. Matá-la, disse a Procuradoria-Geral da República, matá-la serviria a dois propósitos, a saber, o de eliminar a oposição política que personificava e o de dissuadir outros integrantes do grupo de oposição a imitar-lhe a postura. É um resumo importante, né? O núcleo assim, da acusação que é feita aos irmãos Brazão. Em entrevista ao ICL Notícias, a irmã de Marielle, ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, disse que o assassinato da irmã não pode ficar impune. A expectativa da família em relação ao julgamento é de que a democracia saia fortalecida, disse a Aniele, que inclusive deu entrevista ao vivo ontem aqui para o N2 no ICL. Mas a gente tem uma outra informação aqui, Laura, que me chamou muito a atenção. A gente estava falando de penduricalho e agora do caso da Marielle. O que uma coisa tem a ver com a outra? Que parece que não tem nada a ver, mas tem, né, Laura? Rodrigo, olha só, o Domingos Brazão ele foi denunciado como mandante do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes, mas isso não foi o suficiente para ele perder o cargo no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e também perder o super salário que continua caindo na conta dele. A apuração é do Bernardo Melo Franco do Globo, Rodrigo. O Domingos, que é réu, ele recebeu em fevereiro desse ano um super salário de R$ 55.912 brutos. O valor inclui mais de R$ 14 mil pagos em penduricalhos, que a gente comentou agora, para furar o teto constitucional com auxílio saúde e auxílio educação. E fazendo os descontos aí legais, o Brazão recebeu R$ 35 mil líquidos, mais ou menos, de acordo com o portal da Transparência. Só que um detalhe, Rodrigo, o Domingos não trabalha há quase 2 anos, simplesmente porque ele está preso desde março de 2024, justamente por ser acusado de encomendar o assassinato da vereadora Marielle Franco, Rodrigo. Mais um episódio extremamente revoltante nessa história, né? Totalmente absurdo. Quer dizer, o cara é acusado de crime recebendo acima do teto constitucional sem trabalhar. Está dentro da cadeia. Um dos irmãos Brazão, só para quem perdeu assim, era membro do Tribunal de Contas e nesta qualidade de membro do Tribunal de Contas recebia e continua recebendo acima do teto constitucional enquanto é julgado por mandar matar a Marielle Franco. Laura, eu queria te agradecer pela participação, pela parceria mais uma vez aqui. Só uma última nota, está confirmado, né, o encontro do Lula com o Trump. Isso. Saiu hoje aqui, dia 16 de março, nos Estados Unidos. Lula se encontra com o Trump, é a nossa última nota aqui de hoje. Valeu, Rodrigo, até amanhã. Até amanhã. Eu queria aqui dizer para você, antes de começar o N2, se preparar para conhecer mais sobre o Oráculo ICL, que é uma ferramenta que será anunciada na quinta-feira dessa semana, dia 26 agora, permitirá a você acessar todo o conteúdo que está lá no ICL. Eu não estou falando do ICL Notícias, mas da nossa plataforma de cursos, de pós-graduação, né, de palestras, tudo que está lá com especialistas de várias áreas, você vai poder acessar com uma ferramenta e o Eduardo Moreira vai explicar melhor para você na quinta-feira como é que funciona isso.
você se inscreve para participar da palestra em que o Edu vai apresentar isso tudo, você se inscreve em iclurgente.com.br, está aqui ó, na tela, iclurgente.com.br, e aí você se inscreve, põe o seu e-mail, a nossa equipe te avisa, e dia 26 você assiste e tenho certeza que vai querer ter essa ferramenta como mais um instrumento aí num ano tão importante para o Brasil e para o mundo. Vem aí o N2, o ICL Urgente, volta com mais informações amanhã. Valeu, gente. O primeiro super lançamento do ICL. Galera, esse ano é o ano que o bicho vai pegar. Ano de eleição aqui no Brasil. E se o negócio já é guerra sem ser ano de eleição, nesse ano se prepara. O negócio vai ser literalmente violento. E a gente tem que estar preparado. E o ICL vai revelar a maior ferramenta já desenvolvida até hoje para te dar esse superpoder de ser capaz de argumentar, de discutir, de debater com um conhecimento que ninguém tem e de forma prática, rápida e certeira. Uma revolução. Uma ferramenta que não existe em lugar nenhum do mundo. Você vai conhecer essa ferramenta que tem o nome de Oráculo ICL no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite. Você vai querer começar a usar no mesmo dia. O primeiro super lançamento do ICL para 2026. Você sabia? O ICL tem uma plataforma digital de cursos. Reunimos em um único lugar tudo o que você precisa para se desenvolver profissionalmente, culturalmente e espiritualmente. São mais de 300 cursos com os melhores professores do Brasil e do mundo, abordando os temas mais importantes da atualidade. Aprenda sobre política, arte, filosofia e até 7 idiomas diferentes pelo preço de um hambúrguer. E tem mais! Além dos nossos cursos, nosso espaço conta com mais de 250 documentários, e-books exclusivos, clube de descontos e o melhor de tudo, a própria rede social, um espaço livre de censura onde você poderá conhecer e trocar experiências com as pessoas que fazem do ICL a maior comunidade progressista do país. A revolução começa no senso crítico e a liberdade se dá pelo conhecimento. Faça parte hoje mesmo.